Para Brasília agora, com críticas ao ministro do TSE e ao voto eletrônico, Jair Bolsonaro afirma que não quer um novo Capitólio após o resultado das eleições. Repórter Paula Cuenca com os detalhes, como é que foi essa declaração do presidente. Paula. O presidente utilizou a tradicional live das quintas-feiras, realizadas à noite, para então falar a respeito desse assunto. Ele disse que não quer um Capitólio se repetindo aqui no Brasil. Capitólio, quando as pessoas se referem ao Capitólio, elas se referem ao episódio que aconteceu em janeiro de 2021, quando o Congresso dos Estados Unidos faria então a declaração de que Joe Biden havia ganhado as eleições dos Estados Unidos para a presidência da República, quando apoiadores de Donald Trump invadiram o que seria o Congresso norte-americano, e inclusive essa invasão acabou gerando diversas pessoas feridas, inclusive pessoas mortas nesse episódio. Eram apoiadores que tentavam impedir que o Congresso fizesse essa declaração de que Joe Biden era o vencedor nas urnas dos Estados Unidos. Dessa forma, Jair Bolsonaro disse que não quer que um Capitólio se repita aqui, que não quer que ninguém invada nada e disse que, na verdade, que nós sabemos o que devemos fazer antes das eleições. O presidente da República estava, inclusive, falando a respeito desse assunto, que quem também falou sobre ele foi o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, nesta quarta-feira, durante a passagem nos Estados Unidos e em uma palestra que ele fez no Wilson Center. Na ocasião, o presidente do TSE também disse que não existe, na verdade, a possibilidade de termos um episódio mais grave do que foi o Capitólio nos Estados Unidos aqui no país, mas que a Justiça Eleitoral deve resistir a todas essas tentativas de possíveis ataques. A gente separou um trecho da fala de Luiz Edson Fachin para que vocês possam acompanhar. É que nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do 6 de janeiro daqui, do Capitólio. Para isso, nós entendemos que há 6 condições fundamentais que podem operar para evitar que isso aconteça no Brasil. A primeira dessas condições é a Justiça Eleitoral cumprir com o seu dever de casa, e nós iremos fazer. Nós não temos nenhuma dificuldade em preparar, realizar as eleições com toda a complexidade que tem, o volume de eleitores, os milhões de mesários, tudo isso nós temos efetivamente planejado, organizado e sob controle. Feito isso, nós vamos proclamar os eleitos e vamos diplomar os eleitos no TSE e nos tribunais regionais eleitorais. Portanto, a primeira condição é que a Justiça Eleitoral não se vergue, que a Justiça Eleitoral cumpra a sua missão, e nós iremos cumprir. Pública, Jair Bolsonaro, ainda na live, diz que na próxima semana vai chamar os embaixadores estrangeiros que estão aqui no Brasil para fazer uma apresentação, um PowerPoint a respeito das eleições de 2014 e também de 2018 e sobre a participação de Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes em todas essas eleições. Ele diz que tem que mostrar para esses embaixadores estrangeiros a realidade sobre como funcionam as eleições aqui no país, e o presidente também voltou a criticar o fato de que as auditorias que podem ser feitas do processo eleitoral não são exatamente para rejeitar a contabilização de votos, mas para verificar meios, procedimentos que foram utilizados durante essas eleições.